a gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada, por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, prometemos parte 2 e ele veio, hein? Que legal, hein? Tem muita coisa legal. Exato, aí. Não vou dar spoiler, ou você já deu spoiler? Já podemos dar spoiler, já né? Na sequência aí, ó, vamos continuar transbordando, né? Trazendo mais consciência, numa profundidade da consciência, literalmente, sobre o ego, não é? Bora lá. Aprendi muito já com a parte 1, agora tem coisas da parte 2 aí que vai me interessar também. Vamos desmistificar e entender como você pode ser o agente transformador na sua vida, né? E também vivendo de forma mais leve, divertida com você, pra você, por você. E automaticamente transbordando isso nas pessoas ao seu redor, sendo inspiração, como nós já vimos no episódio anterior. E a sua frase que você sempre fala, né? Que a vida parte de você. Exato, a vida parte de você e não pra você. Então você é o agente transformador na sua vida. Não é? Então, mas antes da gente convidá-lo aqui, deixa o recado da formação em neuroquântica reconhecida pelo MEC. Peço deixando aqui, ó, o QR Code, vai direto lá no site para você atuar aí, independente da sua profissão, você pode mergulhar na neuroquântica e transformar a sua vida tendo resultados mais alinhados com a sua essência. Esse é o nosso convite da neuroquântica, para que você se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E 2025 aí, ó, com novos movimentos de saúde mental nas empresas, você também pode atuar ali certificado com a neuroquântica. Então, seja bem-vindo à formação em neuroquântica. E bora transformar aqui, bora mergulhar num papo ainda mais profundo aqui do ego com o Ken. Seja bem-vindo, Grande Ken, tudo bom? Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez, gratidão pelo convite. Nós que agradecemos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Feliz ano de 2025 mais uma vez, né? Que seja um ano abençoado, iluminado, de muita consciência, né? Não só para nós que estamos aqui, mas para todo mundo que está assistindo. E trabalhando bem o ego, né? Exatamente, vamos lá, né? Exatamente. O tempo todo. Exatamente, ó, sabe as palavras do Ken. Se você ainda não assistiu a parte 1, tá aqui, ó, o episódio anterior, o Ken transbordou muita consciência. E agora a gente vai continuar nesse bate-papo aqui profundo e ao mesmo tempo leve e divertido, porque o Ken traz muitos exemplos, uma didática assim fenomenal. Eu gostei dele que ele simplifica
um assunto que teoricamente podia ser muito denso, mas ele traz essa leveza, né? Muito bom. Exato, exato. Inclusive, o Ken tem um canal aqui no YouTube, Evoluir Infinitamente. Deixamos o convite aqui para você ir lá, se inscrever, deixar o joinha, assistir os conteúdos lá do Ken, que também são conteúdos transformadores. A gente vai deixar o link do canal do Ken aqui na descrição. Mas antes de você ir lá, bora transbordar aqui, não é, Ken? Você já respondeu no episódio anterior, mas bora trazer novamente nessa consciência do que é saúde para você, no olhar assim, né, desse paralelo do ego. Que é né, saúde, parte 2. Boa, boa. Dentro desse olhar do nosso tema, né? Sim, sim. Eu acho que no programa anterior eu falei que a saúde tem a ver com energia, frequência e vibração, né? Exato. E como a gente acabou falando mais um pouquinho do ego, né? De fato, o ego, ele interfere o tempo todo. Se a gente permitir, se a gente não estiver atentos, a gente vai acabar entrando na onda do ego, digamos assim, né? E a onda do ego é a onda que baixa a nossa frequência, que baixa a nossa vibração. Consequentemente, isso vai interferir na nossa saúde, em qualquer tipo de saúde que a gente possa ter, não só a saúde física, né? Mas todo tipo de saúde. E assim, lembrando que é o ego micro, não é o ego macro. O ego macro tá fácil de ver, né? Aprendi no programa anterior já, agora já tô sabendo. Aquela ferida ali que tá fácil, né? Mas quando são pequenas bactérias que estão ali entrando, a gente ainda não enxerga, né? Então a gente precisa ter muita atenção com isso. Uma vez tendo atenção da forma como o ego atua na nossa vida, tá? A vida flui muito melhor, né? Na verdade, o termo certo seria dizer a vida flui, né? Porque vivendo pelo ego, a vida não flui. É né? bloqueado. Então, fluindo, a gente passa a ter saúde em todos os pontos. Sensacional. Muito bom. Falando de saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia, né? Se você tá se pegando aí o que é, né, ego micro, ego macro, a gente trouxe muita consciência no episódio anterior, na parte 1. Mas é que agora você bora transbordar aqui ainda mais, né, consciência. Lembrando que tudo é um processo, né? Então não se julgue também, ó Deus, ó Deus. Não se julgue, respira e parabéns. Um pouquinho de cada vez, né? Não Exato. Parabéns por você já estar acessando mais consciência na sua vida. Deixa o recado, inclusive, para você se inscrever no canal, deixar o joinha aí, ó, compartilhar nos grupos dos amigos, familiares. Lembrando, né, como a gente viu no episódio anterior, compartilhar sabendo que você também está aplicando e transformando a sua vida, sendo inspiração para todos, inclusive para você mesmo, não é? É isso. Lembrando, tudo é um processo, Ken. Sim, tudo é um processo, né? Vamos começar de uma coisa bem simples, né? Que é a nossa vida, né? Então, ninguém nasce correndo, pulando, falando, comendo de tudo, não é verdade? Com uma profissão, já né? Com uma profissão, né? A gente tem todo um processo para primeiro aprender a comer, aprender a andar, aprender a falar, a se comunicar, né? E para tudo, absolutamente tudo, é um processo, né? Eu brinco assim que para você fazer um bolo é um processo, né? Não somente o fato de fazer o bolo, mas para você aprender a fazer o bolo é um e no processo, mercado comprar os ingredientes. Tem todo um processo, né? Saber escolher como comprar as frutas, por exemplo, os legumes, tudo é um processo. Não tem nada que a gente vai saber fazer assim, num instante, automaticamente, né? Por que tudo isso é um processo? Porque isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescer. A nossa experiência aqui é para aprendizado, né?
Uma coisa muito importante que é legal levar para as pessoas é que ninguém nasceu para sofrer, né? Existem muitas pessoas que chegam nessa conclusão, né, devido a tantas e tantas passagens difíceis, tantos sofrimentos que passam e que estão vivendo, mas assim, ninguém nasceu para sofrer. A gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para evoluir. Então, na medida que a gente aprende o que tem que aprender, vem uma outra lição, né? E assim vem uma outra lição, e quanto mais a gente aprende, menos a gente vai sofrer, porque mais a gente vai se afastar do caminho do ego. Criando umas bagagens aí, né? Exatamente, né? Então, tudo é um processo, eu falo isso o tempo todo lá no canal, né? Porque eu acho que vale a pena reforçar isso muitas e muitas vezes. Sim. O próprio caminho de despertar, o caminho de consciência, né? O caminho de iluminação é um processo, né? Então, eu até trouxe aqui algumas anotações, porque Claro. como a gente falou do ego no outro, né? Então eu falei, deixa eu levar algumas anotações para não ficar batendo na mesma tecla, né? Não falar, para que eu possa falar coisas diferentes, né? Sim, e essa questão, né, que você traz sabiamente, tudo é um processo, eu percebo isso, é tão profundo, pessoal, é tão grandioso isso, tão maravilhoso, porque também tira a ansiedade, a dúvida, será que eu vou conseguir? Porque tudo isso é ego. E o próprio julgamento, né, que a gente tem, né? De Julgamento, separação, dualidade. Exatamente. Exato, então tudo é um processo. Então, respire profundamente, agradeça por você estar aqui assistindo Saúde Energética e bora lá transbordar ainda mais, não é? Então assim, uma coisa bem interessante, né? Tem um livro que se chama Quando Jesus e Buda se conheciam, né? As vidas em que eles se conheciam. É um livro bem interessante. E o que esse livro conta? Isso eu estou assim, independente do livro ser uma história real ou não, né? Mas o livro ele conta que Jesus e Buda, até chegarem a serem iluminados, a se iluminarem, eles passaram por um processo, né? Então é muito interessante isso, porque assim, todos nós somos filhos de Deus, né? Ou filhos do todo, como quiser chamar. Todos somos parte da mesma fonte, né? Nós devemos apenas aprender a viver em unicidade, mas todos somos um, né? E o processo para a gente chegar a ter esse conceito, como é que eu posso falar assim? Aqui no português a gente fala assim, na massa do sangue, né? Mas para que a gente tenha incorporado isso, né? Ou mais do que incorporado, porque a gente não é corpo, né? Mas enfim, para que a gente tenha isso de internalizado, fato, né? Internalizado, obrigado. Isso é um processo. Não vai acontecer de uma hora para outra. Você não acorda iluminado, você não acorda... Bom X, dia, agora eu tô iluminado. Né? Aí alguém vai poder me dizer assim, mas o Eckhart Tolle acordou iluminado. Não, se vocês forem ver a história dele, ele mesmo diz, né, que, eu não sei se vocês sabem muito dessa história, mas talvez vocês saibam mais, quem está vendo não sabe. O Eckhart Tolle, ele teve uma crise de ansiedade tão alta, tão elevada, que ele desmaiou, né? E quando ele acordou, ele já acordou com uma consciência completamente diferente, né? Então ele acordou já iluminado. Então falar, ele foi instantâneo. Tá, mas para ter esse desmaio, teve um processo. Quantas coisas ele passou, né, para chegar nesse ponto? Foi um processo enorme. Só para situar, é o escritor do Poder do Agora, entre outros livros. Né? Foi bom ter falado, porque eu não conheço. O ele fez o Poder do Agora, tem outros livros maravilhosos, né? O Despertar de uma Nova Consciência. Eu falo desses 2 livros no canal também. É bem interessante, vale muito a pena ver. E ele é, como se diz, como eu diria assim, um iluminado dessa época. É um avatar que a gente está tendo agora, né? Porque existiram outros avatares. Mas tudo é um processo, tá? E por que é importante a gente entender isso? Porque o ego, a gente fala do ego, o ego trabalha para que a gente não queira passar por um processo, tá? E por que ele faz isso? Porque não passando por um processo, a gente vai colecionar fracassos.
entende? E a coisa não vai funcionar, né? E ele se mantém E ele se dominante. mantém, ele se mantém, né? Ele e o ego. Ele e o ego, né? Então, tem um ponto aqui que eu acho importante ressaltar, que assim, é um exemplo em cima disso, tá? No curso que a gente tem, né, o Evolui 369, uma das aulas eu estou explicando que o sono é algo extremamente necessário para nós, é importante, o sono tem as suas funções, né? Então, a gente não deve ficar tentando fazer uma reprogramação dormindo, né? E se a gente for procurar, né, no YouTube, no TikTok, em outras plataformas, tem milhares, mas milhares de visualizações de pessoas que ficam ouvindo essas reprogramações durante a noite. Então a pessoa vai lá, trabalha não sei o quê, na hora de dormir, eu vou ficar ouvindo essa reprogramação a noite inteira, porque vai mudar o meu subconsciente e assim eu vou mudar a minha vida, né? Por que a pessoa vai fazer isso? Porque o ego faz a gente trabalhar em cima do que é fácil. E a gente trabalhar em cima do que é fácil, a gente não trabalha num processo, a gente não passa por um processo, entende? E ao mesmo tempo não funciona, né? Não funciona, ou nesse caso tem algumas consequências aí, né? Mas aí eu tive que fazer esse spoiler, quem tiver lá no curso Evoluir 369 vai poder entender melhor, até porque seria um assunto completamente Que aí fica mais diferente do que a gente aprofundado, tá falando, inclusive, né? Sim. tá? Mas o ego trabalha dessa forma, para que a gente não entre num processo. Tudo é um processo. Então, realmente não encara a verdadeira transformação. Fica Exatamente. só, como Na dizem, superfície, colocando né? panos quentes, né? Tampando o sol com a peneira. E hoje a gente ficou de falar mais sobre a espiritualidade, inclusive nesse quesito, tem muito ego envolvido, né? E as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de consciência, estão atuando, digamos assim, em nome da espiritualidade, né? Mas no ego, né? Sem perceber, sem perceber, né? Então, dos dois lados, para quem, como é que eu posso dizer, oferece um serviço, oferece alguma coisa, e para quem procura, tá? Então, para quem procura, eu vou dar um exemplo. Então, digamos que você venha conversar comigo, né? Eu estou passando por situação tal, não sei o que, não sei o que, tá bom. Eu falo assim, olha, Rafa, você medita? Aí você fala assim, não. Olha, que tal você meditar? Você já pensou nisso? Aí você, já pensei, não consegui e tal. Mas no final da nossa conversa, eu estou querendo fazer com que você compreenda a importância de praticar a meditação. Ok? Ok. Tem um lado lá dentro de você, do ego, que vai estar falando assim, putz, mas você dá muito trabalho. Putz, mas isso aí, todo dia. Nossa, mas eu quero resolver o problema agora, não é daqui 6 meses, não é daqui Imediatismo, um ano, né? Esse lado que muita gente não sabe, é o ego que está agindo, né? Então, lembra que a gente falou lá no programa anterior? O ego não é ser egoísta, né? O ego está atuando de diversas formas que a gente precisa entender. Então, eu vou lá e falo isso para você. Agora, digamos, trocou. Uma outra história. Chega assim, Rafa, você está passando por isso. Olha, tem um negócio que eu descobri. Cara, olha, você vai lá, uma horinha lá nesse local, a pessoa faz um negócio lá, putz, você vai sair de lá. Transforma a sua vida. Da noite pro dia, né? Uma horinha. Nossa, amanhã você vai ver como é que as coisas mudam e transformam e não sei o quê, né? A chance de eu vender, né, essa ideia é muito maior, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando em cima do que o ego da pessoa quer. O ego sempre vai querer Algo não passar pelo pontual, processo. A facilidade. Exato, algo pontual e não um processo, um caminho. Não é assim, a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com aquela questão das crenças limitantes, né? De que tudo que é bom é difícil, Sim. né? Tudo que vale a pena é muito difícil, né? A gente tem que sair dessa crença limitante, porque senão realmente vai ser muito difícil. Mas é importante entender que para que a gente vá galgando, né, os degraus na consciência,
precisa passar por um processo, né? Simples assim, né? Sim. Já dizia Sócrates, né? Que, como é que fala? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Exato. Né? Quanto mais eu sei que menos eu sei. Mais eu sei que menos eu sei, né? Exato. E ele também dizia que a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, né? Sim. E o que são as perguntas certas? São as perguntas que nos desviam do ego, Uhum. tá? Daqui a pouco, você me lembra, eu vou voltar a falar Boa. dessa parte das perguntas. Uhum. Maravilha. Uhum. Não, sensacional. Eu amo Sócrates, né? O Sócrates, o homem sábio pergunta, enquanto o homem tolo responde. Então, olha só a consciência aqui, né? Clareza nas perguntas, justamente para focar na consciência e não fortalecer o ego. Não fortalecer o ego. Exatamente. E assim, e o outro lado, né? Então eu estava falando, tem as pessoas que, sem perceber, dominadas pelo ego, elas querem algo mais fácil, elas querem uma solução mais fácil. E isso acaba sabotando a vida delas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que a pessoa, ela goste de fazer búzios ou tarô, ok? Não me entenda errado, nada contra búzios ou tarô, né? Acontece que, assim, a pessoa vai lá e ela recebe ali algumas orientações e tal, ok? E ela vai tocar a vida dela, né? Mas se ela decide trilhar a vida dela para uma jornada realmente de evolução, conhecimento e expansão, tá? Ela não vai ficar pendurada nisso, tá? Né? Ou vamos falar Ela vai levar como um conhecimento e não como um nó. Tem que ser assim, né? Exatamente. É o que a gente fala de muletas ou amuletos, né? Usar aquilo ali como uma muleta, literalmente. Exatamente, literalmente, né? Ou por exemplo, digamos assim, deixa eu pegar aqui uma técnica energética, o Reiki, por exemplo, tá? A pessoa vai lá e ela recebe o Reiki e ela se sente muito bem e ok, e de novo, nada contra o Reiki, pelo contrário, né? Mas eu estou falando aqui do exemplo da pessoa que está indo buscar o Reiki, não quem está aplicando, né? Então, quem está indo, se a pessoa ela acredita que o bem-estar dela depende do Reiki, entende? Que no fim é a intenção dela mesma, com ela mesma, né? Ela vai ficar dependente, inferior, diminuída, como a gente falou no episódio passado. Nossa, essa consciência é o que a gente mais defende aqui na neuroquântica e tudo mais. É sensacional, que é o que a gente fala, o poder está em você, né? Como o Pérez falou, a vida parte de você. Exatamente. Nossa, não, é sensacional, sensacional. São técnicas incríveis, né? Processos maravilhosos, mas lembre-se que o poder está em você, não é? Nossa, maravilhoso. Eu sempre faço a seguinte comparação com a medicina, né? Então, os remédios, eles podem ser necessários, né? Eles podem, né? Se a pessoa está passando por uma dor de cabeça terrível, você não vai falar para a pessoa, falar assim, olha, vai lá olhar a natureza agora. Às vezes a pessoa não está conseguindo nem andar, nem abrir os olhos. Tem a sua importância, a sua necessidade, né? Assim como o Reiki ou qualquer terapia espiritual, alternativa, enfim, tudo tem a sua importância. Mas quem busca isso não pode se pendurar nisso. A gente sempre tem que voltar para dentro de nós, né? Isso é importante. Puxa, isso aqui é muito legal. Ótimo, vai lá fazer, né? Mas não pense que isso vai salvar a sua vida. Isso pode te ajudar, pode te dar um norte, pode te aliviar para você, né, de repente, te ajudar a levantar, né, tirar poeira e continuar, né? Mas não é isso que vai... tem que tornar algo pontual e não algo... Exatamente. Mas quem faz as pessoas acreditarem é o ego. Que necessita daquilo. Tá? E aí tem o ego do lado contrário, né? Do lado de quem trabalha na espiritualidade ou acredita que está trabalhando na espiritualidade, né? Mas está trabalhando no ego, né? E não percebe, não sabe, né?
É o que a gente fala, né? Realmente, não sabe as palavras, É. não sabe, Não faz tem o essa melhor consciência, que né? pode. É. Exato, É. exato. Porque o ego ele é ardiloso, não tem jeito. Uhum. Né? Essa consciência do ego é muito complexa, né? Tem uma pessoa, né? Não tem a menor necessidade de colocar o nome aqui, mas tem uma pessoa que é uma pessoa bem conhecida, uma pessoa espiritualista bem conhecida. Ele fala coisas muito interessantes e tal. Certa vez eu estava vendo ele num programa e ele falou o seguinte: tudo o que os médiums estão falando por aí hoje, tá? São conhecimentos, ou ele falou assim, ou a pessoa está inventando, né? Ou a pessoa está inventando, ou ela está aumentando, né? Ele falou, isso não existe, isso que ela fala não existe, porque eu tenho mediunidade, eu já fui para os umbrais, eu já fui para outros lugares, né? Eu sei como é que é, né? Só existe a verdade dessa pessoa. Exatamente. Então você percebe assim que, embora seja um médium conhecido, né, e tenha muito conhecimento talvez dessa parte de viagens astrais e conhecimento de um campo mais sutil, né, falta conhecimento sobre o ego. Tá fechado, né? Ali acha que é a verdade absoluta dele. Exatamente, né? E não existe isso, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Bashar. Existe um cara, ele é um canadense, ele se chama Daryl Anka, né? E ele canaliza uma consciência cósmica que se chama Bashar, tá? Na verdade, todas essas consciências, eles acham muito engraçado quando a gente pergunta um nome, né? Porque em planos superiores não precisa ter nome. Né? São os rótulos que a gente necessita, Exatamente. né? Porque, Ego. porque Rótulo, ego. o que faz um nome? Né? O que faz, por exemplo, Ken, Rafa e Pércio? Né? Faz com que nós sejamos 3 Uhum, e não 1. uhum. Né? Então, assim, quem está num grau mais alto, né? Numa evolução maior, não tem mais nome, sabe? É muito interessante. Já tá acima desses rótulos, né? Da separação. Já Tá na separação. já passou da Já separação. passou disso. É. Então, e o Bashar, ele... eu estava vendo, eu até fugi que eu ia falar do Bashar. De mediunidade, de ego, de trabalhar na espiritualidade a partir do ego. Pois né? Daqui a pouco volta. Exato, não, tranquilo. Eu sempre falo isso, daqui a pouco volta e volta. Exato. Lembrei, tá vendo? Olha lá, pronto. Então, o Bashar, ele fala isso, ele fala assim, se a gente tivesse uma noção do poder que existe, o nosso poder mental, né, todas as realidades que a gente cria, né, a gente ia ver que existem diversas realidades, diversos planos, né, planos inclusive que acontecem ao mesmo tempo, né? A física quântica já entende isso. Mas são os multiversos e tudo mais. Exatamente, né? Ele fala assim, mas a gente quando fica muito preso nessa realidade, né? A gente não sabe disso, né? Então, se existem diversos planos, diversas realidades, como é que uma pessoa pode afirmar que só o que ela vê, só o que ela viajou... É a verdade absoluta. A verdade absoluta. Exato, exatamente. Então, é uma pessoa... Mas assim, ela não está fazendo de propósito. Ela acredita nisso, né? É a verdade dela, mas ela tá turva, né? Por falta de conhecimento de que, na verdade, não é a verdade dela, é a verdade do ego que está controlando sem ela saber. Inconscientemente está agindo na vida dela. Foi no exemplo do episódio anterior que eu comentei, né? Às vezes a pessoa está no vórtice ali, no olho do furacão e não sabe que ela não é aquilo, ela se identifica com aquilo, é o que você falou sabiamente, ela vive aquilo, é a verdade dela, Sim. não é? Exatamente, exatamente. Então, deixa eu ver aqui se eu estou falando... Eu tô falando que eu deveria falar. Não tô atropelando, né? Tá tudo no esquema, né? Tá vindo a tranquilo. energia, a gente vai seguindo Tá a bom. energia. Não, tá incrível. Então, assim, lembra que eu falei lá atrás que
em algum momento, a mente achou que ela poderia criar, né? Para ficar mais claro, criar a parte de Deus, separado de Deus, né? E o simples fato de querer criar, ela criou dentro da mente a separação, né? Porque nada precisa ser criado, né? Até o termo que a gente usa, cocriar, né? Na verdade, se a gente for a fundo, se a gente for mais a fundo, a gente não está cocriando. A gente só está permitindo que aquilo apareça para nossas vidas. Mas já existe, né? A gente não precisa criar junto com o todo, porque é o todo, né? O todo é absoluto, é infinito, né? Onipresente, onisciente, né? É o todo. A criação está consumada. Sim, né? E assim, mas a gente criou essa questão dentro da mente. E que assim nós criamos a separação. E como eu falei, assim nós criamos a dualidade, né? A dualidade, né, são N exemplos que a gente pode dar. É um senso ilusório, né? Esse senso de separatividade é ilusão. É por ilusão. Mas o que é a dualidade, né? Para quem está assistindo a gente. A dualidade é o que a gente chama de opostos, né? Então, o alto e o baixo, o forte e o fraco, o grande e o pequeno, né? O masculino e o feminino, né? O próximo e o distante, né? O calor e o frio, o claro e o escuro. Tudo isso é dualidade, né? Qual é o problema da dualidade? O problema da dualidade é que, assim, quando a gente acredita que existem os antônimos, né? Ou seja, o contrário de tal coisa, quando a gente chega em Deus, a gente vai acreditar em quê? Né? Quando a gente chega no todo, a gente vai acreditar que existe algo oposto a isso, né? E esse é o princípio fundamental do erro da mente humana, porque quando a gente acredita que tudo tem o seu oposto, tudo vai ter o seu oposto, né? Essa é uma falha fundamental que existe quando a gente entra nesse plano de dualidade. Onde que está o plano de dualidade? A mente criou esse plano dentro da 3D e da 4D, né? Nós estamos aqui em terceira dimensão, aí as pessoas falam assim, olha, tal pessoa morreu, né? E foi para o plano espiritual. Aí eu fico pensando assim, ué, mas como é que foi para um plano se morreu? Né? Aí fala, mas tudo bem, tá, fui para o plano espiritual. Mas esse plano que a gente está aqui é o quê? Né? Na verdade, a gente é espírito o tempo todo, mas nós estamos em ilusão, a gente está mergulhado dentro desse mundo de ilusão. Né? De uma polaridade. Começo, fim, morte, acabou. Né? Exatamente. Outra polaridade, nascimento e morte. Exato. Né? Então você percebe que essa dualidade vai trazendo conflitos, né? Vai trazendo separação, a ideia da separação. E a gente vive isso no dia a dia. Né? Por isso que você pode ver, os países têm o quê? Fronteiras, né? Para quê? Porque aqui para cá é meu, daqui para cá é seu, né? Nós estamos separando aqui as nossas terras. E estamos todos no mesmo barco chamado Planeta Terra. As famílias, né? Tem cada uma a sua casa, né? Porque aqui é o meu canto, dessa parede para cá é o seu canto e assim por diante, né? A gente vive num campo de separação. Foi bem interessante que uma vez eu vi um programa de uma pessoa que canalizava um ser de uma dimensão mais elevada e a pessoa falou assim, mas como é que vocês vivem aí? Como é que, né, se não tem como é que vocês vivem? Ele falou assim, ó, todos os lares são de todas as pessoas, né? A gente simplesmente usa, sabe? É muito interessante isso, né? Mas a gente tem a separação, né? E dentro da separação tem a gente não consegue nem entender, né? Exatamente. É muito difícil. É muito difícil para a gente chegar lá. Mas por que é muito difícil? Foi ótimo que porque você é muita evolução, né? Tem que ir processo. É um processo. É um processo. Vai ficar mais fácil para entender conforme a gente vai avançando,
né? Aí vai ficar mais fácil para entender. É só pegar assim um pouco, por exemplo, os nossos avós ou talvez bisavós, né? Como seria explicar para eles internet? Sim, Wi-Fi, né? Que... Mas como assim, né? Como que vocês um dia vão estar conversando e vai estar saindo num aparelho, né? No celular? como a gente vai estar se vendo a zilhões de distância, né? Exatamente, né? Então, mas porque para eles seria muito difícil, né? E para os jovens de hoje é muito fácil, né? Porque os de hoje não precisaram passar por esse processo, já nasceram, né, com inseridos nessa... Exatamente, isso já é uma realidade para eles, né? Mas voltando, então, eu estava falando da separação, né? Mas outra coisa importante para entender é que a separação não é real, né? Não falei lá atrás que em algum momento a mente criou? Então a separação é mental, né? O problema é que a gente acredita nessa separação, tá? Então a separação, para dar alguns exemplos, a separação é o motivo, como eu falei, das guerras, que é a pior coisa que a gente pode fazer, né? A separação é o motivo de todos os conflitos que a gente tem, né? Quando a gente briga e está ali aquela energia de raiva, de mágoa, de ódio, né? O que a gente fala muito? Você, né? Você não sei o quê, eu não sei o quê, você não sei, eu não sei, né? Porque a gente está separando, né? Está separando. E é muito interessante, né? Uma vez eu vi um cara que ele falava o seguinte, ele fala assim, você já viu alguém rezando assim? Né? Não tem, né? Quando está rezando, a gente está juntando, né? Não está se separando, né? E assim, é bem interessante, porque até no corpo a gente demonstra isso, né? Que a união é que faz com que a gente vá caminhando cada vez mais em retorno para casa, né? Como eu falo, né? No caminho para a iluminação. Nossa, maravilha, maravilha. Quanta consciência, não é? Falando em consciência, já vou deixar o recado aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Mais consciência, mais leveza, mais expansão na sua vida, não é? E aqui, ó, na comunidade, o QR Code aqui, você na TV, ó, coloca seu celular aí, tem uma aula exclusiva, uma aula maravilhosa da neuroquântica, com vários processos, técnicas ali já para você aplicar na sua vida e já receber, viver os resultados, que o nosso propósito é sempre que você tenha resultados na sua vida, que você realmente trilhe o caminho, viva a expansão. E aqui, ó, você colocando o cupom Saúde Energética, você tem 10% de desconto e com a neuroquântica se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, como o Kim comentou, de crenças, né? Tipo, ai, muita coisa boa acontecendo, ai, tá rindo muito, amanhã eu vou chorar. Não, se acostume, porque isso é crença, né? Se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E o Ken, você estava falando de 3D, 4D, a verdadeira Matrix, o que é? Putz, isso é muito interessante, porque assim, a gente não está falando que tudo é um processo? Até para compreender isso é um processo, né? Então eu vou dar um exemplo. Tem muitas pessoas que acompanham muito sobre política, tá? Sem aqui tomar nenhum lado, né? Mas tem muitas pessoas que acompanham política e falam assim,
os despertos já estão enxergando tal coisa. Os que estão despertando já estão enxergando, já estão vendo tal coisa, né? Mas isso não é um despertar real. Isso é uma coisa dentro da dualidade. Porque se os despertos é o que vai para o lado A ou que vai para o lado B, continua tendo dois lados. Sabe o que eu falo? Que é a Matrix da espiritualidade. Sai de um aquário e vai pula pro em outro outro. aquário. Exatamente, né? Então, assim, claro, não tem nada a ver, assim, a gente se informar, procurar, Sim. né, entender melhor, para poder, de repente, votar com mais consciência. Tudo bem, isso faz parte do jogo, como se diz aqui dentro da 3D, né? Mas isso não é um despertar de consciência, né? Mas as pessoas chamam isso de despertar de consciência. Mas tudo bem, porque é um processo, né? Pelo menos já está procurando uma evolução que seja, Sim, né? já tá... está aceitando as coisas sem perguntar, como disse Sócrates. Uhum. Então, perguntando, uma hora a gente vai chegar nessas respostas, mas precisa perguntar, né? Inclusive, dentro da aula que eu comentei da comunidade, a gente fala justamente desse processo Sócrates, né? Que o homem sábio pergunta. Eu sou apaixonado. Eu falo, filosofia também é um braço assim que eu sou apaixonado também, que traz muita consciência também. Sim. Não é? A professora Lúcia Helena que o diga, né? Exato. Ela, né, já com muita experiência, sempre fala coisas muito bacanas, muito legais, né? Sim. Eu também sou fã dela. Sim. Bom, deixa eu ver aqui o que eu estava falando. Tá. Então, assim, o problema, quando a gente fala de Matrix, né? O que é a Matrix? A Matrix é a dualidade. Então, quando de fato a gente consegue compreender essa questão da dualidade e consegue compreender a questão da separação e, consequentemente, consegue compreender a questão do ego, a gente sai da Matrix, tá? Pô, Ken, você já conseguiu? Não. Eu estou aqui no meu caminho. Estamos trilhando tá no o caminho. processo. No meu processo. Cada um. Não sei em que ponto do processo eu estou, mas né, a gente tem que procurar fazer o melhor que pode a cada dia. Né? Eu costumo brincar assim, se alguém fala assim, poxa, como é que eu sei que eu alcancei a iluminação ou não? Aí eu falo assim, ué, você tá aqui ainda, então... Né? É porque... ainda tem alguma coisa tá pra fazer. questionando isso, né, tipo... Você tá questionando exatamente, porque ainda não tá claro, né? Será que eu alcancei ou não? Não. Se questionou, Ainda não. Né? Então, assim, a Matrix, basicamente, né, para falar de uma forma fácil, é isso. Tem dualidade, tem separação, tem ego, é a Matrix. A questão toda, a gente volta ao assunto do ego, por quê? Porque a questão toda é saber que o ego está envolvido. Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Né? E aí, daí que eu convido o pessoal mais uma vez para assistir os vídeos lá do canal, Eu ia falar porque eu falo muita coisa do ego. Muito, ego. Pô, mas você só fala disso. É a coisa mais importante que a gente precisa aprender, né? Para subir para aquele degrau mais alto que a gente precisa para voltar para casa. Sim. O canal que o Ken tá comentando é Evoluir Infinitamente, que é o canal aqui no YouTube, inclusive, que o Ken traz muita consciência. E a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para quando você terminar de assistir todo esse boom de consciência, vocês têm ideia do valor inestimável dessa informação? Lembre-se que energia é informação, informação é energia. Quanta energia você está aí se permitindo, aceitando receber, transformando sua vida, questionando, trilhando o caminho, passando pelo processo, não é? É verdade. Então, parabéns por você também estar aqui conosco, né? Já deixo o convite para você acessar o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music, aqui no YouTube. E se inscreva no canal, deixe o joinha e vamos transbordar toda essa energia, toda essa sabedoria que o Ken tá aqui transbordando, uma aula praticamente aqui, Eu tô né? com aquele emojizinho de mind blowing já, como sempre, né? Porque cada convidado que vem eu vou Não, mas é ampliando. sensacional, porque conforme a gente vai falando, dissertando sobre isso, Vai né, se encaixando as nós coisas, também a gente estamos vai aqui acessando mais consciência, que a gente está falando, nós também estamos no processo. Sim, Não todos é? estamos no processo.
E o processo não vem de agora, né? Uhum. O processo ele vem de vidas e vidas e vidas, né? E mesmo essas vidas e vidas e vidas, tudo isso faz parte de um processo mental. Não é verdade? Então, sim, como diz o Pércio, é até algo difícil da gente conseguir compreender, Uhum. Tá. Porque a gente fica no racional. porque a gente fica no racional. No próprio ego. No próprio ego. No próprio ego. No próprio ego. Mas até uma metáfora, né? Como que eu consigo ver a ilha se eu estou na ilha? Não sei quem falou isso, mas é uma frase muito forte, não é? Sim. E se encaixa muito agora, né? Como que eu consigo ver a ilha? Quem é a ilha? O ego, né? Como que eu consigo ver a ilha se eu estou na ilha, se eu sou a Aí ilha? precisa ser o pássaro para poder Uhum. se distanciar e olhar de dar longe. um passo atrás, né? Se desassociar ali Uhum. para poder observar. Mas no caso do pássaro, no nosso caso, é olhar para dentro, Sim. né? A gente sim. voltar para dentro, porque é ali que está a única solução. É ali que está a única resposta, né? Uhum. Ou resposta, se for colocar assim. E a gente até brinca, né? Ah, mas é muito clichê, né? Você tem todas as respostas dentro de você. É. Aí um dia na comunidade eu falei assim, não é que você tem as respostas, você é a resposta, né? Você, essência, eu sou. Essencialmente, nós somos perfeitos, né? Uhum. Essencialmente, a gente não tem o que resolver. Exatamente, exatamente. Mas É. no ponto que a nossa mente está, a gente precisa acordar. Uhum. Uhum. Né? Nossa, você falou algo tão maravilhoso, gente. Ken, já deixando aqui, a hashtag volta aqui mais vezes isso aqui. Né? Só não, como muito... quem falou nos bastidores, só não pode transformar em Velozes e Furiosos 18, né? Mas com certeza quem... A grande consciência que o Ken acabou de trazer aqui, ó. Você não precisa de nada, você não tem que buscar nada, porque tudo isso é senso de escassez. Procurar o externo, Você né? Exato, buscar no mundo externo. É um mergulho pra alma, pra dentro, é anímico, é consciência, é eu sou. A gente deixa aqui de Maravilha. presente pra você. Muito obrigado. Quem vai, Eu sou. vai fazer coleção de Eu Sou daqui a pouco, já vai virar sócio eu dos... já tenho dois, hein? Não, é tão sensacional, profundo e transformador, né? Então, às vezes, para você que está nos assistindo, sabe que eu leio mente e falo assim, não, mas como que eu aplico tudo isso? Você já está aplicando, já está assistindo, já está questionando, já está vivenciando, já pode Já fazer... tá no seu processo. Exatamente. Não aceitando qualquer coisa, né? Não é, terminando esse episódio eu vou começar o meu processo. Não, já está no Tá processo. no processo. Não é? E uma coisa interessante falando em processo é o seguinte, toda vez que a gente descobrir ou perceber algum erro que nós estamos cometendo, tá? O importante é o que eu posso fazer para mudar isso. Uhum. Ponto. Pergunta de novo, ó, Sócrates. Mas por que eu coloquei ponto? Porque Uhum. se não colocar ponto, o ego vai trazer culpa, Uhum. tá? Aí não é porque não é o que eu posso fazer para mudar isso, é por que eu fiz isso? Uhum. Por que eu não tomei uma atitude É o antes? porquê traz justificação. E se eu tivesse feito? Você se embola ainda mais no ego, nas Eu justificativas. chamo isso de... tem os e sis, perfeito a sua colocação, mas eu chamo de os porquês e comos do ego, né? Porque quem vive nos porquês e comos do ego sofre demais. Por isso que a pergunta é, o que eu posso fazer para mudar isso? Mudar isso. Uhum. E E por que ponto, que né? o ego vive nos porquês e comos? Porque o ego, ele atua essencialmente tirando a gente do momento presente, né? Aí entra os ensinamentos do Eckhart Tolle, né? Do poder do agora. Porque quando a gente está com a cabeça no que passou, ou a gente está com a cabeça do que ainda não passou, né? A gente fica doido. Você está se distraindo, Sim, porque como é que você vai mudar o que passou? Você não vai mudar. Né? você vai ficar remoendo Vai só. ficar remoendo. E, puxa, eu não deveria ter tomado aquela atitude, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter ido para aquele lugar, não deveria, enfim, né? E ainda no nosso olhar energético, né, da neuroquântica, a culpa que você está falando, tipo, do passado deveria ter feito diferente, se sentindo culpado, você está casadinho ali com a acusação, autoacusação. E fala assim, onde tem culpa,
tem acusação. E energeticamente a culpa é uma das frequências Mais mais baixas. baixas, não é? Exatamente. Né? E o contrário disso é a gratidão. Uhum, Né? Exato. E gratidão, pode perceber, uma pessoa que tem um ego muito forte, né? Ela tem muita dificuldade de ter gratidão, de manifestar gratidão. Até pequenas coisas, né? Fala, poxa, muito obrigado outro dia que a gente se encontrou, né? E você me falou para onde era a tal rua. Tem dificuldade, né? Sim. Por quê? Porque ela está muito numa vibração baixa, está muito distante. Ela precisa de um processo para conseguir ir subindo essa frequência para chegar na gratidão, né? Mas legal. Deixa eu ver aqui a minha colinha. bora. Colinha. Algo que eu posso estar esquecendo. Não, mas olha só, já seja grato aí por você também viver, já tá vivendo o processo de expandir a consciência, que a gente fala, né, expandir a consciência, reconhecer aqui, ó, essa essência, o eu sou, né, a essência divina, a centelha divina, que você é essa pureza divina. E também lembrar que cada um tem o seu processo. Não adianta também Exato. olhar o processo do coleguinha Que a e gente querer falou um processo no igual que episódio vai parte dar... 1, exato, que a gente falou no parte 1 sobre comparação. Que aí entra na comparação do ego e aí volta todo o processo. Aí você dá 2 voltinhas pra trás da bora lá. casinha. Por isso que lá. é sempre olhando pra gente. Né? E aí eu tenho aqui, eu anotei, é bem interessante, tá? Que é o seguinte, amai-vos como a si mesmo, tá? E a oração, quando é tocada pelo ego micro, tá? Então, primeiro, a oração. O que é uma oração tocada pelo ego micro? É uma forma de oração que, infelizmente, ela vem acontecendo há centenas de anos, tá? Talvez até mais do que isso. Que é aquela oração de súplica, de ficar assim, sabe, né, pedindo com aquela tristeza, aquela expressão de dor, de falta, dificuldade, sofrimento, né? Assim, tem até assim algumas imagens, né, de pessoas que estão fazendo isso, elas estão assim, parece que está quase derretendo, né? Porque a pessoa está ali, né? Em dor mesmo, né? Em dor. Sofrimento. E quem faz ela fazer aquilo é o ego, né? Por quê? Porque o ego coloca ela numa posição não só inferior ao Submissa. todo, não só submissa, mas assim, infinitamente submissa. Né? E na verdade, nós somos parte do todo, né? Só existe uma única coisa, que é o todo, né? Nesse sentido, No olhar da unicidade. no olhar da unicidade, Exato. sim. E nesse sentido, então, nós somos Deus, né? Nós somos porque é a única coisa que nós podemos ser, né? Mas não no sentido arrogante, no sentido de... Sim. Não é isso, mas no sentido de compreender que estamos dentro de Deus. Tudo que existe, né? Ou dentro do todo, Fazemos como quiser parte. chamar, né? Nós fazemos parte, nós estamos dentro, né? Então eu até brinco assim, é como se a gente fosse, é como uma célula dentro do corpo humano que ela não tem noção do que ela faz parte. Né? Exato, mas a gente sabe que ela tá lá e ela é essencial. Ela é essencial. Né? Então nós somos, mas quando a pessoa faz esse tipo de oração, pedindo, suplicando, lamentando, energeticamente, ela está atraindo exatamente mais aquilo que ela não quer. Né? Ela está, na verdade, pedindo mais aquilo que ela não quer. Não é? Mas assim, isso não é uma crítica, isso é uma explicação porque a pessoa não faz isso consciente. Faz de uma forma inconsciente tomada pelo ego. Né? Então, oração, você estava falando que na energia tem informação. Né? Orar, na verdade, significa comunicar. Né? Que eu sempre falo assim, orar é diferente de prece. Prece é pedir. Orar é comunicar. Então, comunique. Né? A gente pode falar, por exemplo, você pode falar quando eu era criança, né, eu falava com Deus assim. Eu falava assim, Deus, cara, o que eu faço, não sei o que. Era um bate-papo, assim. Você conversava. Conversava. Poxa, que falta de respeito. Mas por quê?
né? Eu não estava xingando, eu estava Na conversando. sua essência. né? Exato. Se Tava é sendo meu pai, você. por que eu não posso conversar com ele numa boa? Uhum. né? Então, mas essa comunicação, né, na oração, o que é? É, acima de tudo, a gratidão. Uhum. Porque, como eu falei, já existe tudo. Tudo a gente já tem, não é verdade? Se Tem que tudo, acessar, né? a gente só precisa permitir. E como é que a Permitir. gente permite para que as coisas venham? Agradecendo, né? Porque assim a gente vibra na frequência daquilo que já está lá, pronto para a gente receber, né? Então essa parte da oração controlada pelo ego micro que tem que tomar cuidado, que eu anotei aqui para falar para E vocês. já digita aí É. nos comentários, ó, gratidão. Gratidão. Não é gratidão pela vida. Ah, eu não tenho o que agradecer. Tem sim. Todo mundo tem o Só que de agradecer. estar vivo, você já pode agradecer, não é? Exato. Não é gratidão. Exatamente. Digite aí nos comentários. Gratidão, É isso. não é? Exatamente. Bom, e a outra parte que foi o amai-vos como a si mesmo, tá? Isso também é muito interessante, né? Porque Jesus já dizia para que a gente amasse as pessoas como a nós mesmos, não é? Não é verdade? Mas a questão é, como é que cada um de nós se ama? Entende? Porque como é que eu posso amar as outras pessoas se eu não manifestar amor por mim? Mas o manifestar amor por mim não é através do ego. Não é eu me achando melhor do que ninguém, não é eu me achando superior a ninguém, né? Mas sim trabalhar para que cada vez mais eu entre em conexão com todas as pessoas, com tudo, né? Quer ver uma coisa muito interessante do ego? A gente falou ego compara no outro programa, né? Uma outra coisa muito interessante é assim, imagina que você está passando por uma situação muito difícil, e aí vem um amigo seu e fala assim, caramba, não sei o que, sei lá, ganhei na loteria, tá? Se tiver dominado pelo ego, vai ficar pensando, por que não foi comigo? Primeira coisa. Pô, Não é? que eu Ou- fiz pra não merecer isso? Pra não merecer É, Ou, é. poxa, Por que esse eu não cara tava lá pode nesse me ajudar dia? um pouquinho? É. É exato o que ele fala. Ou exatamente isso. Tipo, não, mas será que ele vai me ajudar? Tipo, já no É. interesse. Ó, sem, o que tá na base disso também? E não Comparativo, não né? vibrando Ele vai- na felicidade da pessoa, né? Também, Exatamente. tipo, curtindo. Quando que, na verdade, na espiritualidade, quanto mais feliz eu ficar pela felicidade do outro, Uhum. mais aquilo vai... mais eu vou entrar nessa frequência. E mais aquilo vai começar a fazer parte da minha realidade Que é também. o abençoar, né? É o abençoar. Agradecer e abençoar É. o próximo. Mas Exatamente. essa falta de atitude vem do ego. Inclusive, dentro da comunidade a gente falou por esses dias dos kahunas, que a base dos kahunas é justamente isso, é você abençoar tudo. Então, sabe aquele sonho que você gostaria, enfim, um desejo, ou uma vontade de realização? Observe isso, quando você visualizar isso, eu gosto muito do exemplo do carro, né? A ver o carro dos sonhos na rua, abençoe. Abençoe quem está dirigindo, Porque o ego abençoe rapidinho carro, vem em cima pra você já ficar com inveja, né? agradeça pela oportunidade que você já está visualizando, já está no seu campo, É. não é? Agradeça por você respirar, né? Sim. Por enxergar, Exato. por ouvir, por sentir, por ter paladar, Sim, né? A gente tem que agradecer por tudo que acontece, desde as menores coisas até as maiores, né? Mas é um processo, né? Sim. E dá tempo aqui de falar sobre injustiça. sim, bora. Vamos lá. Então, injustiça a injustiça que eu falo é o conceito de injustiça e que o ego, ele usa isso muito forte em cima da gente, tá? Então, vamos lá para os exemplos. Você imagina que a gente fez uma aposta, tá? A gente fez uma aposta e essa é uma aposta pesada, tá? Então a gente está muito bem financeiramente, a gente apostou, sei lá, 100 mil reais, Uhum. ok? E aí eu ganhei a aposta, mas na verdade eu fiz ali Manipulou. eu manipulei ali para ganhar a aposta, tá? Mas eu acabei ganhando a aposta, você me pagou 100 mil reais. E aí lá na frente você vai estar apertado, passando por necessidade,
ficou difícil a situação. E aí, eu tô bem. Né? Eu transformei aqueles 100 mil reais em 1 milhão de reais ou mais e eu tô bem. E o Pércio que viu toda essa história, ele vai falar assim, cara, mas isso não é justo. Sabe? Essa vida não é justa, não tá certo isso. Né? Esse sofrimento que ele começa a ter, por ter mais a empatia com você e ver tudo que você tá passando, e ele descobre que eu dei um golpe e eu tô indo de vento em popa, digamos assim, dentro dele começa a criar uma mágoa, uma tristeza, uma revolta, né? E pode ter N respostas do ego para isso. A vida não é justa, Deus não me ama, Deus não existe, e N outras respostas para isso. Tá? Essas são as injustiças do ego. Tá? Pô, Kim, mas está falando que isso é justo? A questão não é que é justo. A questão é que tudo que nós vivemos é causa e efeito. Tá? Tudo. E toda a situação de causa e efeito, ou de karma, como quiser chamar, ela não existe simplesmente para a gente, digamos assim, pagar. Tá? Então, digamos que em algum outro momento, em alguma outra existência, foi você quem deu um golpe em mim. Ok? Então, depois de muito tempo, isso retorna para você. Só que isso não retorna para você pagar. Isso retorna para você aprender alguma lição com isso. O ego muitas vezes faz a gente acreditar que retorna apenas para a gente pagar. E quando a gente acredita nisso, que causa e efeito é para pagar, a gente começa duas coisas. A torcer para quem a gente vê que está fazendo errado pagar. Ah, não, isso aí um dia vai voltar. Um dia vai voltar e ele vai pagar por isso. Né? Que a gente não pode entrar nessa frequência. Né? E a outra coisa é que quando a gente acredita que a gente vai pagar, na hora que você está sofrendo, você quase que curte o sofrimento para pagar e não aprende o que tem que aprender. Fica em vão, né? Fica em vão. Só passa pela situação e não colhe os E aí aprendizados. o que acontece com o karma? Permanece. Ele não é zerado. Você não aprendeu de verdade e prossegue. Exatamente. Então, pela falta desse conhecimento, que as pessoas vão vivendo karmas e karmas e karmas, né? Porque simplesmente, né? Uma outra coisa que eu falo que é bem interessante é assim. Eu vou trocar agora, senão ele vai falar que ele vai achar que eu tô é... pegando no seu pé. Né? Pode vir, vem. Tá. Então, o que eu fiz dessa vez? Vamos lá. Vamos supor que a gente teve uma discussão. Tá? Em discussão. E aí o Pércio ficou chateado comigo. Falou, putz, eu nunca imaginei que quem fosse falar aquelas palavras, ter aquela atitude, né? Tá todo magoado comigo, tal, não sei o quê. Aí passa uma semana, eu ligo pro Pércio e falo, Pércio, como é que você tá? Tudo bem? Cara, a gente pode se encontrar, eu quero conversar com você, porque assim, foi meio desagradável, é melhor a gente se encontrar, né? Vamos conversar? Conversa, não, claro, vamos conversar, tá bom? Aí a gente chega assim, aí eu, né, dominado pelo ego, eu chego assim, ó, Pércio, é o seguinte, eu pensei bastante, eu refleti, tá? Eu cheguei à conclusão que, assim, a gente não pode ficar do jeito que tá. Então, eu te perdoo. Tá entendendo? Né? É capaz de se arrancar minha cabeça, assim. Como assim, você me perdoa? Quem é você, né? Você que me perdoa, então? Você falou um monte de besteira, né? Mas o que acontece? Quando a gente tá mergulhado no ego, tá? O foco é sempre esse. A gente acaba dando a direção. Então, essas questões de justiças e injustiças do ego, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Então, eu queria trazer esse ponto aí pra gente... Não, é sensacional. O que é a injustiça, a justiça do ego? O julgamento do certo ou tudo fica em cima do julgamento, errado. Né? Exato. E olha só que a gente Olá, deixa aqui hora cheirosa, presente da Bruxarina, né? Olha só, Bruxarina _ e bruxarina.com.br, o site repleto de produtos aromáticos, produtos mágicos com insumos naturais, 100% naturais. Então, quando você encher o carrinho, você coloca o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto. E vai lá, ó, no Instagram, Bruxarina _
Lá você encontra diversos produtos para o seu 2025, ó, que acabou de começar, ser ainda mais maravilhoso. Já vamos começar cheiroso. cheiroso. Exato, e produtos para o corpo, para você e para o seu ambiente, não é? Muito bom, Rafa. Não, sensacional. E você já conhece aqui, ó, o seu eu do futuro. O eu do futuro. Ó, seu eu do futuro, Ken, está aqui na frente. De toda essa consciência que a gente falou, trouxe, o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu falei no programa anterior que eu gostaria de dizer bem-vindo de volta a casa, né? Mas que na verdade é assim, como se a gente estivesse acordando, né? Sim. Então poderia ser bem-vindo de volta a casa, mas também poderia ser uma brincadeira do tipo, e aí, cabeção, finalmente você acordou, né? Não é? Né? Porque, enfim, uma hora a gente vai despertar. Por isso que se chama despertar. Exato. Sim. Mas olha só, ele tá aqui, ó, parabéns, quem você já isso. está no processo. Olha Sim, que coisa todos nós maravilhosa. estamos, É. Exato. Cada um tem a sua trilha, né? O seu tempo, não dá pra queimar etapas e nem ficar comparando com... A gente não pode se comparar, mas a gente também não pode se conformar. Sim. Esse é o meu processo, ainda vai levar muito tempo. Não, É assim mesmo e tá tudo bem, né? Exato. Percebe que até para o processo existe um processo de consciência, de conscientização. Nisso que tá, nisso que reside aquela frase, orai, vigiai, né? Que na verdade é orai, vigiai e instruí-vos, né? Então se a gente ora, como eu conversei, né? De conversar com Deus, de agradecer a Deus, né? De vigiar o quê? O ego, se ele está agindo, porque ele não é a nossa essência, ele não existe na verdade, né? E instrução para quê? Como essas, né? Essa conversa que a gente está tendo, que as pessoas estão vendo, e com muitas outras pessoas que ensinam tantas coisas boas, é dessa forma que a gente vai caminhar para a iluminação, né? Exato. E vamos reforçar aqui as redes sociais do Ken, o canal Evoluir Infinitamente. Sim, no YouTube tem o canal Evoluir Infinitamente, no Instagram é o @evoluir_infinitamente, e a gente tem o curso Evoluir 369, No programa anterior, me lembro que você falou os números de Tesla. Isso. E esse curso realmente ele é baseado na simbologia dos números de Tesla. Que legal. 369. Para quem quiser conhecer, tem maiores informações no site www.evoluir369.com, sem o BR. Muito bom. E todas essas informações estão aqui na descrição do vídeo. É isso, Rafa. Exato. Muito bom, hein? Então, sensacional. Quanta gratidão. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho, pela consciência. Seja sempre bem-vindo, né? Já deixa aí, ó, #volta Ken pra gente trazer mais consciência, porque são assuntos profundos e conforme a gente vai trazendo, tecendo a vai consciência... abrindo as cascas de cebola, né? Exatamente, Percy, exatamente. Você falou perfeito, camadas de cebola. Camadas da cebola, eu que agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, um prazer poder contribuir e eu sempre falo lá no canal que é compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, né? Eu não sei mais do que ninguém, né? Mas a gente tenta compartilhar para ir ajudando aí na jornada de cada um, né? E eu acho que a gente fazendo um pouco disso, a gente vai entrando cada vez mais em unicidade, porque afinal de contas, ajudando os outros, né? A gente ajuda a nós e a gente ajuda ao mundo, né? Exatamente. Muita gratidão, Percy. Parabéns a cada um de vocês por acessar mais saúde energética na sua vida. Inclusive, deixamos aqui um grande beijo e abraço para o Marcos Manaco, que nos conectou, não é? Grande Manaco. Exato, grande sucesso aqui no Saúde Energética também e para toda a família que mora aqui no nosso coração, não é? É isso. Gratidão. Um beijo no coração. E até o nosso próximo episódio.